Vamos começar? Paz seja convosco. Queremos louvar mais uma vez o Senhor pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos na sua casa, buscando ouvir a sua voz, os seus ensinamentos, para que nós possamos, dentro deste mundo tenebroso, termos a instrução do Deus Altíssimo para as nossas vidas. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos louvar, adorar e bendizer o Teu nome por mais esse dia, pela Tua graça, que é sobre as nossas vidas, que nos proporciona o privilégio, Pai, de estarmos mais uma vez na Tua casa. Que nos pedir que o Teu Espírito Santo nos oriente, nos guie, nos dê direção, fale conosco, nos dê, Pai querido, uma palavra santa aos nossos corações. Consagramos todo esse tempo a Ti, em nome de Jesus. Amém. Paz seja convosco mais uma vez. Amém. Louvo a Deus pela sua vida que separou esse tempo para estar conosco presencialmente ou virtualmente. Se é possível você vir presencialmente, venha. Que no mínimo vai estar mais quente, né, Melissa? Mais quente, pelo menos mais quente vai estar. É gostoso a gente se reunir. Então, se há a possibilidade de você... tem água sim, viu? Pode ir. Se há a possibilidade de você vir, venha, tá? Não deixe de vir à noite, mas se puder vir, será importante te receber aqui. Estamos tratando dos pecados sutis ou pecados intocáveis. Começamos na semana passada a falar de algo que ataca a grande maioria dos cristãos, se não a sua totalidade, que é o tema da ansiedade. Fazendo um breve resumo, antes de entrar no segundo título desta mensagem, que é a frustração, nós vamos fazer um breve resumo, como nós fazemos sempre. Dificuldades, nós começamos falando que dificuldades geralmente ocorrem nas atividades rotineiras, nas próprias responsabilidades que a vida traz. Então, quando se fala em dificuldade nas Escrituras, se diz em relação às dificuldades do dia a dia. E quando se fala de sofrimento, fala de circunstâncias atípicas, aquelas que não são esperadas, aquelas que ocorrem sem que você esteja esperando. Ansiedade, ela gera no teu coração uma rotina. Você passa a deixar de confiar em Deus e você começa a se preocupar sempre com coisas que você não consegue lidar. O oposto de confiar em Deus é ansiedade. Nós lemos na semana passada o texto de Mateus capítulo 6, versos 25 a 34, em que Jesus exorta as pessoas a não ficar ansiosos. E ele discorre bastante sobre esse tema da ansiedade, fazendo muitas comparações entre a vida normal, entre o dia a dia, entre os passarinhos, entre os animais e as plantas, né? E a nossa vida. E ele afirma também, não temais. O apóstolo Pedro, ele fala, lance sobre ele a vossa ansiedade. Então o tema da ansiedade, ele é um tema que ele é muito debatido dentro das Escrituras. Quando Jesus ele disse, não fique ansioso, ele está dando um contexto diferente de quando eu falo para você, ou para quando você ouve de alguém, não fique ansioso. Eu falar, eu estou querendo que você tente controlar o seu coração, mas quando Jesus fala na tua palavra, ele está dando uma ordem. Porque a ansiedade é pecado, é a falta de confiança naquele que é o Criador de todas as coisas. Falamos também que quando eu permito que a ansiedade me domine, e você ter ataques de ansiedade, ou ter momentos de ansiedade, não é pecado, pelo menos se você se entrega a isso ou não. E quando você domina, permite que a ansiedade te domine, você acredita que Deus não se importa com você, que Ele não vai cuidar de você. Falamos também que muitas vezes o nosso desejo ou o nosso esquema é ter provisão para os próximos meses ou para os próximos 6 meses e você poder contar com isso, mas e se Deus tiver uma proposta diferente? Se Deus ele quiser nos livrar no último minuto, e se Deus permitir que nós entremos na fornalha de fogo ardente, como permitiu Sadraque, Mesaque e Abednego, e como permitiu Daniel entrar na cova dos leões, aquele momento poderia ser
tirado por Deus, mas ele não quis. Então nós temos que entender que a nossa vida ela é pautada por muitas decisões do Senhor nas nossas vidas que nós muitas vezes não entendemos, mas nós temos que aprender a recebê-las. E aí nós falamos que uma das orações que nós devemos ter é: Senhor, a situação é sua, tudo está nas suas mãos. E aí nós voltamos para o contexto de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles foram ordenados a se prostrar perante uma imagem do rei, e o rei falou que se não fizesse aquilo, a pessoa seria morta. E ele responde ao rei, falando: Rei, se Deus quiser me livrar, ele livra, mas uma coisa pode ter certeza: nós não vamos fazer isso. Eles sabiam a norma, sabiam a lei de Deus, e eles colocaram aquela situação aos pés do Senhor. Entenda que aceitar a vontade providencial de Deus não quer dizer que você não pode orar para ser livre. E nós citamos a oração de Jesus lá no monte do Getsêmani, quando ele, sabendo o que iria passar, ele orou a Deus pedindo livramento, mas se submete à ação do Pai. Nós sim temos que orar para que as nossas aflições elas sejam minimizadas, reduzidas, eliminadas, mas se porventura Deus assim quiser estender esta aflição ou deixar que ela perdure, nos concedendo a graça para continuar vivendo, nós temos que saber aceitar. Finalizamos a aula da semana passada pedindo que Deus nos dê fé para crer que Ele tem um objetivo para o nosso bem, que tudo que acontece para aquele que é filho, Ele tem um plano que é bom. Você não entende, eu não entendo, mas nós temos que aceitar. E nós temos que ter fé para acreditar que realmente Deus está no controle de todas as coisas. Senão a gente vai pôr a culpa no próximo, a gente vai pôr a culpa nas pessoas que estão ao nosso lado, nas situações do governo, e na verdade quem está por trás de todas as coisas, permissão ou ordenança, é o nosso Deus. Eu vi uma pregação, não sei se estiver errado, pode ter certeza que eu vou falar. Pois é, que falando assim, que Daniel, quando ele passou a prova da cova dos leões, ele já era um senhor de idade. E, então... Lógico que não é. E aí eu vi isso, né, que ele já era um senhor de idade, falando assim, por que Deus permitiu ele passar assim, esse desafio já tão grande, né, já quase um senhor na cova dos leões, e ele falando assim que ele estava sendo preparado, esse desafio, porque ele escreveu o livro de Apocalipse. Isso aí é uma dedução do cara, que o cara achou que era, e a palavra de Deus não diz isso, não fala que ele é velho, não fala que ele estava se preparando para nada. Então deleta isso da sua cabeça, porque o pastor ele viajou na maionese. Próximo tema: preocupação. Depois de ansiedade é a preocupação, ou seja, você se ocupar com alguma coisa previamente. Preocupação pode até ser lidado com um sinônimo de ansiedade. Embora algumas traduções usem a palavra ansiedade, outras usam preocupação. Todavia, o uso popular geralmente associa a preocupação a uma dificuldade de longo prazo. O que vai acontecer quando eu estiver velho? Quem vai prover? Será que eu vou ter onde morar? Será que eu vou ter alimentação? Será? Ou uma situação dolorosa sem solução aparente. Você está com uma dificuldade física, uma enfermidade terminal, em que não tem cura. E aí? Vou me preocupar com isso. Essas circunstâncias que normalmente provocam insônia e nos fazem passar a noite preocupados com o que fazer, mesmo sabendo que não podemos fazer nada. A preocupação é muito mais atrelada a situações que você não consegue mudar. E você fica pensando, mas você não tem o que fazer. Então, por exemplo, nós estamos com uma causa na justiça. Não há nada que eu possa fazer, a não ser orar. Se eu vou perder o meu sono em relação a isso, eu literalmente estou perdendo algo. Eu vou acordar cansado, vou acordar de mau humor e não vai resolver nada. Se você tem uma pessoa que tem uma enfermidade que não tem cura, nos moldes de Deus, nos moldes humanos, Parkinson, sei lá, que outra doença que não tem cura, AIDS,
São enfermidades que hoje no meio da medicina não tem cura. Por mais que você fique preocupado, quando você acordar, aquela enfermidade vai continuar lá. Não tem cura. Infelizmente, a gente ora pelo sobrenatural, mas a gente sabe também que a enfermidade que a Lourdinha tem e a enfermidade que a Diene tem, eles não têm cura nos padrões médicos de hoje. Nós aguardamos que medicamentos sejam desenvolvidos, que coisas sejam feitas ou que Deus haja. Mas você ficar preocupado com uma coisa como essa não vai resolver nada. A preocupação, ela tira o nosso sono e faz com que nós passemos a noite preocupados, sendo que nós não podemos fazer nada. Penso, por exemplo, na provisão da minha família quando eu me for. E se eu hoje morrer? Mas e se você não morrer? Entenda que não é que você não tem que fazer alguma provisão. Nós acompanhamos o caso da nossa amiga conhecida, Vanessa, em que o marido dela não deixou a provisão, teve alguns problemas. Essa preocupação, ela nos tira o sono. Você tem que provisionar sim, mas o que vai acontecer com a Rosângela e com a Luísa se eu falecer? Nós temos que acreditar que Deus vai cuidar. Se você começar a fazer muitos planos, você não vive o dia de hoje. As pessoas, muitas vezes, elas querem provisionar quando tiver 70 anos de idade e não vivem hoje. E aí quando chegam 70 anos de idade, já não tem mais condição nenhuma. É interessante que nos Estados Unidos, aqueles que podem, fazem esse tipo de provisão, mas no sentido de ter uma velhice abençoada, então se constrói todo um patrimônio, mas quando chega perto da aposentadoria, se vende casa, se vende carro, se vende tudo, e compra-se uma casa num condomínio XYZ lá, que é só para idosos, e aí eles vão passar o resto da velhice ali, tendo um tempo agradável. Mas se a pessoa ela passar a vida inteira tentando programar, ela não vive o hoje. Esse é um pensamento importante, a provisão, mas será que eu tenho alguma gerência sobre isso? Será que eu consigo imaginar se eu vou precisar de, ano que vem, 10 mil reais, ou vou precisar de 50? Ou se eu vou precisar de 100? Se você precisar ser internado numa UTI urgente no hospital particular, será que a sua reserva de 10, 20, 30, 40 mil reais, ela é suficiente? Se você não tem plano de saúde, será que o SUS vai conseguir te dar aquela provisão naquele momento, daquele exame, daquela operação? Não se sabe. Essas e muitas outras situações são difíceis. E nós temos que ser sensíveis, porque como Cristo padeceu, eu nunca viverei tempo bastante para passar o que Ele passou. Ele passou por todas as coisas. Se eu viver 100 anos, eu não vou viver o que Cristo viveu. As dificuldades que Ele passou. Não quero, portanto, menosprezar as situações como fáceis. Quando eu olho, por exemplo, a situação do nosso irmão Cláudio lá no TI, não é fácil. O dia a dia da Lourdinha, não é fácil. O dia a dia da nossa irmã Jenny, não é fácil. Pessoas com dificuldades financeiras, não é fácil. Não é fácil passar. Não estamos menosprezando. No entanto, se queremos continuar apegados à Bíblia, não podemos fazer outra coisa a não ser fazer o que ela manda. Mateus 6,34: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Agora você vê no caso da Vanessa, né? Por mais doloroso, né, que até hoje para ela, mas assim, ela confiou no Senhor e está confiando. Você vê assim como Deus tocou no corpo de Cristo e assim o movimento de Deus no corpo da igreja e assim a grande vitória que Deus deu para ela e está dando, e até esse final de semana está tendo vazado na Alvorada, né? Então assim, a grande vitória, né, ela confiou no Senhor e está confiando, e a grande vitória que Deus está dando para ela, né? Porque a palavra de Deus não volta atrás. O problema é que nós queremos, e o tema depois da preocupação vai ser a frustração, nós queremos que sejam resolvidas as coisas do nosso jeito. Se eu não tiver a olhar na minha conta corrente, eu não ver a provisão do mês de novembro inteira lá,
eu fico preocupado. Mas Deus não age assim. Deus, Ele escolhe o caminho que Ele quer. E aquele ditado que Deus escreve certo por linhas tortas, isso não está na Bíblia, isso é mentira. Ele escreve certo. Nós que temos uma visão torta e não conseguimos enxergar a dimensão da ação de Deus. Temos as promessas de Deus e o auxílio do Espírito Santo nas horas de dificuldade. Certa pessoa que estava vivenciando uma dessas situações de longo prazo, ele olhou para aquele texto de 1 Pedro 5,7 e fala: jogue todo o peso das suas ansiedades sobre Ele, pois Ele se preocupa com você. O problema é que nós queremos carregar as nossas ansiedades, as nossas preocupações. Então você vai lá, se ajoelha, você ora, apresenta a Deus, fala: Deus, essa situação é sua. Daqui a 5 minutos nós estamos pegando essa situação nas mãos, com a nossa preocupação. E nós esquecemos que esse ciclo de crescimento, ou de vencer a ansiedade e preocupação, é um ciclo que passa através do dobrar os joelhos. Porque conforme você vai dobrando os joelhos e apresentando o seu coração na sua ansiedade, o Senhor Ele vai te livrando. Mesmo que você acorde ansioso, você consegue diluir esta ansiedade, essa angústia no coração rapidamente, e você retoma. E cada vez mais você retoma mais fácil, porque você começa a ensinar o seu ser, o seu organismo como agir. O problema é se você se rende àquilo. Se você se rende àquilo, o seu corpo também se acostuma a ser um corpo ansioso. Pensando assim, será que Deus não cuidaria muito mais de você, que é filho dele? Já que em Lucas 12:6 ele fala que ele cuida dos passarinhos. É totalmente irracional a gente achar que Deus, Ele deu seu Filho amado para morrer por nós, mas Ele não vai cuidar da gente nas coisas básicas. Ele vai deixar que falte o básico para nós vivermos. Situações difíceis, elas existem. Com certeza cada um de nós ou viveu, ou está vivendo, ou irá viver situações extremamente complexas e difíceis. No entanto, a verdade é que muitas vezes a situação se amplia tanto aos nossos olhos que parece que o nosso problema é maior que o nosso Deus. É questão de você saber como olhar. Eu estou em pé aqui e você consegue me ver, mas se eu sentar no chão, o púlpito ele vai esconder minha presença, minha pessoa. Muitas vezes nós permitimos que as nossas lutas e dificuldades elas sejam maiores que o nosso Deus. E aí nós achamos difícil acreditar que Ele prometeu. Nessas horas, um pai de um menino com possessão demoníaca pode nos encorajar. Marcos 9:24 fala. Abre aí Marcos 9:24. Marcos capítulo 9. Não leia, deixa eu ler. Mostra o relato, a partir do verso 14, de um menino, de um jovem que ele era possesso. E ele está querendo entender que o filho dele seja curado. E aí ele mostra e fala assim no verso 17: Mestre, eu trouxe o meu filho para ser curado, possesso de um espírito mudo. Onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem e eles não puderam. Aquele homem viveu muito tempo. A história não conta, mas o que dá a entender é que por muito tempo aquele menino sofria daquela possessão demoníaca. E ele procurou todas as possibilidades e recursos para cuidar do filho dele. E aí ele vê os discípulos de Jesus e ele fala: é aqui que eu vou encostar, é aqui que eu vou resolver o meu problema. E ele apresenta os discípulos e os discípulos alimentam mais ainda a incredulidade dele. Médicos tentaram libertá-lo, outras pessoas tentaram libertar, e os próprios discípulos do Messias não conseguiram fazer isso. E aí ele continua aquele diálogo, e aí ele olha o verso 23 e fala, Jesus fala: se podes? Você está achando, você está duvidando das pessoas, você está duvidando dos meus discípulos, mas você está duvidando de mim? Se podes?
Tudo é possível ao que crê. E aquele pai olha para aquela situação, ele lembra do tempo que a Bíblia não fala, podem ser dias, podem ser semanas, podem ser meses, podem ser anos. Ele olha para aquela situação, ele vê a tentativa com os discípulos de Jesus, e ele fala: eu não creio. Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Essa é uma oração que nós temos que fazer. Senhor, o Senhor morreu por mim. O Senhor tem cuidado de mim desde do meu nascimento. Antes que eu fosse um ser formado, o Senhor já tinha cuidado de mim. Mas hoje eu estou passando essa dificuldade e eu não vejo solução. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Me ajuda na minha incredulidade. Existe uma vasta diferença entre a incredulidade obstinada do povo de Israel, que eles não acreditavam, eles duvidavam, eles viam o milagre e maravilha e não conseguiam, e aquele pai que estava passando aflição e estava lutando contra aquilo. Deus vê a diferença entre a incredulidade obstinada, eu não creio porque eu não creio, porque eu não creio, e aquela pessoa que está lutando com aquilo. Deus respeita os nossos esforços, e o Espírito Santo, no momento certo, ele virá em nosso auxílio, ou nos concedendo graça para passar a dificuldade, ou nos livrando. São as duas opções. Uma opção que não é possível para uma pessoa que é filha de Deus: Deus não ouvir, Deus não dar atenção. Ou Ele concede graça para você passar, ou Ele te livra da fornalha. É uma coisa ou outra. E para os ímpios, aí a terceira opção é possível: Deus não os ouve, e eles estão à mercê, como um barco, um navio que está sendo jogado. A gente vê bastante relato disso nas cartas paulinas, aqueles barcos indo, sendo jogados de um lado para outro, de um lado para outro. A gente vê isso na história de Jonas, a gente vê isso na história de Paulo, a gente vê nessas histórias os barcos eles totalmente à deriva, sem controle nenhum. Essa é a vida do ímpio, não é a sua. A vida sua é: alguém está no barco. Jesus Cristo, junto com os discípulos, ele está no barco. Jonas, Deus estava lá. Paulo, Deus estava lá. E com o ímpio, ele está abandonado à sua própria sorte. Um exemplo de fé, né? Aquela viúva persistente, né? De Lucas 18. O juiz ele não tinha temor nenhum. Então ele resolveu a causa dela de tanto ela importunar ele. Então, assim, se um juiz iníquo resolveu a causa dela para se livrar dela, imagina Deus. Aí Jesus falou: se o juiz iníquo resolveu a causa dela para ela parar de importunar, imagina Deus. Então, quando Jesus voltar, ele achará a fé na terra? Eu não gostei do seu exemplo, porque esse texto é um texto complexo. Aí você está fazendo uma comparação que, se a gente importunar Deus, ele vai fazer o que nós estamos querendo. Isso não é verdade. Esse texto, não. Esse texto, ele não reflete isso que você está querendo dizer. Eu entendi o que você está querendo dizer. Mas o exemplo de um rei, de um juiz, que ele age a partir da nossa insistência, é a mesma coisa que falar que Deus ele vai agir através da minha insistência. Isso não ocorre. Eu falo assim, da perseverança, porque ela... Eu entendi. O importante é honrar a Deus com nossa fé, mesmo fraco e vacilante. Essa é a minha função. Essa é a sua função. Honrar a Deus com a sua fé. Fraco e vacilante, e não o desonrar com a nossa incredulidade escancarada. É aquilo que eu falei para vocês. Há uma diferença aos olhos de Deus. Uma pessoa que é incrédula, literalmente, ela não quer acreditar, e uma pessoa que está lutando contra a incredulidade. E aí nós passamos para a frustração. Aonde ocorre, como ocorre a frustração? A frustração ela ocorre quando Deus não faz aquilo que a gente quer, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. Nós somos não eternos, porque depois que nós tivermos os nossos corpos transformados, essa frustração ela vai sumir. Nós vamos ter a mente de Deus.
nós vamos entender como a mente de Deus as situações. Então nós vamos entender por que Deus permitiu que a situação A ocorresse, por que Deus permitiu que os muçulmanos eles maltratassem a igreja perseguida, por que Deus permitiu que Bin Laden entrasse com os aviões na Torre Gêmeas e matasse milhares de pessoas, por que Deus permitiu que houvesse a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Vietnã, a Guerra do Camboja, a Guerra do Islã e tudo mais. A gente vai entender, mas só naquela época. Até então nós vamos nos frustrar. Nós nos frustramos quando nós votamos em políticos, achando que eles vão fazer algo pelo povo, e eles não vão fazer, eles vão fazer algo por eles. Nós nos frustramos quando colocamos causas na justiça e aguardamos que a coisa se resolva segundo a nossa vontade. Então, eu converso sempre com a doutora Chile em relação à nossa causa, e a gente fica ali olhando, entendeu? Só o tempo que o banco demorou para entregar o extrato foram 7 meses. Frustração. Mas Deus está no controle. O pecado da frustração é bem parecido com o da ansiedade. Enquanto a ansiedade está relacionada ao medo, a frustração geralmente acontece quando ficamos contrariados ou até irritados com alguém ou alguma coisa que atrapalha os nossos planos. Nós olhamos para Deus e achamos que Ele está atrapalhando os nossos planos. Vamos a um exemplo bobo. Talvez eu tenha de imprimir um documento importante direto no computador, mas a minha impressora naquele momento ele dá problema. Eu fico frustrado com aquilo. E aí, em relação a isso, quando eu faço a palavra, quando eu faço o dominical, eu já imprimo para que não dê problema. Isso é algo que é quase que recorrente no meio de alunos. Eu sou professor, vocês sabem. E aí, a gente, quando vai dar um módulo de algum curso na teologia ou do aconselhamento, fala assim: não deixe para o último dia. Mas aí o aluno espera às 23 horas, 23h59, para dar o print na impressora. E o que acontece? Acaba a luz, acaba a tinta, ou acaba o tono, ou a impressora trava, ou o papel enrosca. Acontece todas as coisas e nós ficamos frustrados. Talvez eu tenha de imprimir um documento importante direto no computador, mas a minha impressora não funciona. Em vez de acreditar que Deus está soberanamente no controle do meu computador e que tem um bom motivo para deixar que a máquina não funcione direito, eu fico frustrado. Pastor, mas que exemplo mais simples! Pois é, eu estou dando um exemplo simples, porque nós, tanto nas coisas simples, nós nos frustramos, como nas coisas grandiosas. Eu planejo uma viagem, eu planejo uma troca de um bem, eu planejo um casamento, eu planejo isso, planejo aquilo. A Melissa mesmo está contando da cunhada dela, entendeu? Minha cunhada, namorada, né? Cunhada é quando casar, né? E aí a expectativa é que tudo dê certo. A expectativa é que ela consiga talvez um emprego em Brasília. A expectativa é que dê tudo certo, é que eles casem. Mas pode ser que não casem, pode ser que não dê certo. E aí quando a coisa dá errado, o que acontece? A gente esquece que Deus é soberano e a gente fica frustrado. Em vez de acreditar que Deus está soberanamente no controle e que tem um bom motivo para que as coisas aconteçam, eu fico frustrado. Na verdade, essa reação tem as suas raízes na minha descrença do momento, pois na hora eu me comporto como se Deus não estivesse nem aí comigo e com as minhas circunstâncias. Por isso que a frustração também é pecado. A nossa reação, ela diz muito do que passa dentro do nosso coração. E nós já trabalhamos essa condição de que essa resposta, não tem nada a ver, foi sem querer, não era bem isso que eu queria falar, isso não existe. Quando nós exteriorizamos algo, ele procede do nosso coração. O nosso coração está tão contaminado em relação àquilo que a gente simplesmente expõe aquilo que está dentro do nosso coração. Então, quando a coisa explode na nossa vida, não é que naquele momento nós passamos a desconfiar de Deus. Nós já estamos desconfiando de Deus há muito tempo. Deixe de reconhecer a mão invisível de Deus por trás do que desencadeia a minha frustração. No calor da emoção, sou levado a pensar, eu sou levado a não pensar nem um pouco em Deus
E aí você vai lembrar da impiedade. Nós tratamos há 2 domingos atrás. Impiedade é você não colocar Deus na sua mente nas situações. Se você começar a fazer a aplicação daquele estudo, você vai começar a acalmar o seu coração em relação às coisas que aparentemente são diferentes daquilo que você programou. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. São frases fortes em que no momento da dificuldade nós as abandonamos, nós as esquecemos. No calor da emoção, sou levado a não pensar em Deus. Fico totalmente concentrado na causa imediata da frustração. É interessante, eu vou fazer uma comparação. É como, por exemplo, o número de pessoas míopes que têm desenvolvido a miopia a partir da utilização excessiva do celular. Se você usa muito o celular como eu, o que acontece é que você desenvolve na tua visão algo que é de você ficar com a tela tão fixa naquilo que está ali, que você não pisca, e teu olho fica seco, teu olho arde. E aí o que acontece é, o seu foco ele vai ficar tão fechado que você começa a ter dificuldade com o resto da sua visão periférica ou visão de longe, decorrente àquele hábito que você desenvolveu. Se você faz a mesma coisa com Deus, se você não luta contra essa frustração, o que acontece é que você sempre vai se frustrar. Um acidente de carro, uma enfermidade, você não vai ver como um plano de Deus, você vai ver como um plano do diabo, como uma ação que não tem nas suas mãos, você não tem controle, e você fica ansioso, angustiado, você luta contra aquilo e você se frustra. Um texto que tem ajudado, me ajudado bastante a lidar com a frustração é Salmo 139, verso 16. Abre aí, por favor. Salmos 139. Você vá, por gentileza. Salmos 139, versos 16. A palavra de Deus fala: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Dias determinados para mim. Deus determinou dias para você. Se refere não apenas à extensão da sua vida, mas também a todos os eventos e circunstâncias de cada dia da sua existência. Tudo o que ocorre na sua vida, desde da sua geração e até antes, mas da sua geração até a sua morte, estão debaixo dos olhos das mãos de Deus. São dias determinados por Deus, mas eu não consigo entender. Eu consigo. Você tem coisas que aconteceram na sua vida que talvez até hoje você não entenda. Por que Deus permitiu? Por que Deus permitiu isso? Permitiu aquilo outro? Por que eu estou passando por essa situação? A gente não consegue enxergar. A nossa visão é uma visão como a míope. Ela consegue ver uma visão apenas do local, apenas focada. Nós não conseguimos, em especial na luta, você não consegue ver a coisa como um todo. Seria bom se no meio da luta a gente pudesse congelar a cena e fazer que nem no celular, abrir assim, ó, para a gente poder enxergar o que está por fora, o que está do lado, o que vai acontecer depois, daqui a 5 minutos, daqui a 10, daqui a um dia, daqui a um mês, daqui a um ano, o que vai acontecer de acordo com o que ocorreu hoje, com a minha decisão de hoje, com a permissão do Senhor de hoje, mas nós não conseguimos. A gente só consegue olhar aquilo, porque a gente não confia em Deus. Todos os seus dias foram determinados por Deus, mas ao mesmo tempo, você, por exemplo, no dia de hoje, Deus sabe da atitude que você vai tomar, você tem as suas atitudes. Também. É complicado, porque foi determinado por Deus esse dia, mas ao mesmo tempo você tem a sua atitude. Sim.
Mas Você- entenda, aí nós vamos ter que voltar ao nosso contexto de talvez um ano atrás, nosso estudo falando sobre soberania de Deus, ou vontade permissiva de Deus e vontade diretiva de Deus. Tem coisas que nós vamos fazer porque Deus está mandando, e tem coisas que Deus cria opções. Você pode caminhar por aqui, ou você pode caminhar por aqui. E essas duas vontades são vontades diretivas de Deus, permissivas de Deus para a sua vida, que vão gerar consequências diferentes, sim, mas que continuam no controle dele. Ah, então, tipo assim, Deus mostra assim, é isso que eu quero pra você, mas você pode tomar outro caminho. Não. Se Deus falar, eu quero isso para você, é isso que você vai fazer. Ponto. Mas Ele pode falar, Benício, você pode conhecer o João e conhecer o Carlos. São dois homens de Deus. São dois homens trabalhadores. São dois homens respeitosos. E você pode escolher entre o fulano e o Beltrano. As opções também são dadas por Deus para aqueles que são filhos. Nós sempre vamos fazer aquilo que é a vontade de Deus, de um jeito ou de outro. Mas você não pode tomar um caminho que não é de Deus? Então Deus não é soberano. Aí você tem que escolher quem é o seu Deus. O seu Deus, ele é soberano ou ele não é soberano? Se ele é soberano, quem manda é ele. Se não é soberano, você pode fazer o que você quiser. Aí é o Deus que você tem que decidir, mas eu não vou entrar nisso. Esse é um texto que a gente já trabalhou no ano passado. Isso é livre-arbítrio. Que livre-arbítrio? Livre-arbítrio, exatamente. Isso que você está falando é livre-arbítrio. Eu escolho o meu caminho. Eu tenho um Deus, mas eu faço o que eu quero. Negativo. Esse é o pensamento, voltando, tá? Deus tem os dias determinados para mim. Esse é um pensamento extremamente encorajador e reconfortante. Ou seja, aonde você andar, Deus está com você. Aonde você pisar a planta dos seus pés, Deus está cuidando. Se você enfrentar um exército, 10 mil caem no lado, 10 mil à direita, você não é atingido, porque você é filho de Deus. Você tem os anjos, o anjo do Senhor acampando à sua volta. Aonde você estiver, aquele que é filho, ele é cuidado, é guardado, e a vontade de Deus sempre é sobre a vida dele. Dessa forma, quando algo frustrante me acontece, eu recito o Salmo 139, 16 e diz: essa situação é parte do plano de Deus para a minha vida hoje. Pode ser consequência das minhas más decisões, mas Deus ele vai fazer com que essa ação, essa situação, ela redunde em algo para a glória dele. Deus não dormita nem dorme o guarda de Israel. Ele está sempre vigiando, os olhos dele estão sobre toda a terra. Ele não é só presciente, sabendo o que você vai fazer, ele também é onisciente. E ele também determina as coisas que aconteçam segundo a vontade dele. E aí o maior exemplo que nós temos é a vida de Jesus Cristo, o Filho dele amado, em que ele vem aqui e ele é massacrado, porque foi uma ordenança de Deus. Nada poderia acontecer diferente daquilo. João Batista, quando foi batizar Jesus, naquele dia ele não podia ter tido dor de barriga. Não podia ter acontecido nada diferente, porque naquele dia tinha que ser batizado. Jesus Cristo ele não poderia, de alguma maneira, naquele monte lá, Getsemane, sair por um caminho e os soldados vinham por outro. Naquele dia ele tinha que ser preso, julgado, maltratado e crucificado, para ele poder ressuscitar ao terceiro dia. Ajuda-me a reagir com fé à nossa oração, de modo que eu possa honrar ao Senhor. Dá-me da tua sabedoria para lidar com a circunstância que engatilha a frustração. Preste atenção nos recursos que usei para lidar com a situação que me irrita. Texto bíblico, dependência do Espírito, revelados por meio da oração. Então você tem que estar com essas armas nas suas mãos, para que quando a luta e a dificuldade ela ocorrer, você reaja rapidamente. É como uma infecção no seu corpo. Se você deixar que o teu corpo ele seja afligido por essa enfermidade, o que acontece é, vai ficar pior. Se você identificar o câncer no seu corpo, você não fizer nada, vai ficar pior. Mas se você agir com as ferramentas, com as armas necessárias, aquilo vai ser contido. Sempre é bom perguntar a Deus se existe algo que você tem que aprender, ou que necessita da sua atenção. Deus, o que eu estou passando é para que eu aprenda algo? É para que eu consiga me conformar ao Senhor? Às vezes Deus usa os acontecimentos que nos frustram para nos chamar a atenção. Você está parado demais,
Você está muito cômodo, a tua vida está muito tranquila. Deus dá uma sacudida para você despertar. E Ele não vai usar isso para isso algodão doce. Ele não vai usar isso para você um melzinho na chupeta. Ele vai permitir uma luta na sua vida para que você desperte e você possa reconhecer quem é Ele. Seja como for, nada, filhos, nada nos acontece que não tenha vindo em última instância da mão invisível de Deus. Ainda que o meio usado para tal tenha sido uma causa visível, Deus, Ele age da forma que Ele quer. Da forma que Ele quer. Ele usou Nabucodonosor, um homem ímpio, um povo mau, um povo que matava, que não tinha piedade. Ele usou aquele povo para ser aquele povo que iria sacudir Israel. Não todos, mas alguns. Para as pessoas pararem para olhar o problema e começarem a olhar novamente para Deus. No entanto, gostaria de repetir o que disse: tanto a frustração quanto a ansiedade são pecados, não devem ser tratados com pouco caso, ou descartadas como reações normais às situações difíceis de um mundo caído. Tudo bem, é por causa do mundo que está caído, está acontecendo, é por causa do governo, é por causa disso. Não, a impiedade está dentro do nosso coração. Dá para imaginar Cristo todo ansioso e frustrado? Poxa, eu abri tanto o meu coração para Deus e Ele permitiu que eu passasse por essa luta e dificuldade. Não dá para ver Jesus pensando assim. E tudo em nossa vida que não for parecido com Jesus é pecado. Pastor, então não tem saída. Não, não tem. É por isso que Jesus Cristo ele veio para morrer por mim e por você. Sem a vinda dele, não haveria nada que nós poderíamos fazer. Concordo que nesse mundo nunca ficaremos totalmente livres de ansiedades e frustrações. Infelizmente, como você e eu somos pecadores, nós vamos continuar ansiosos. Mas nós temos que aprender a lutar contra isso. Nós temos que aprender a lutar contra isso. Estamos chegando aí no fim do ano, as pessoas começam a ir para as academias para ficarem com os corpos sarados, poder ir para a praia, bonitão e tal. Nós temos que entender que nós conhecemos como lutar. Nós simplesmente optamos por não lutar. A ansiedade ela é real, a frustração ela é real, a preocupação ela é real, mas se você deixar ela te dominar, ela vai virar alguma coisa até patológica, até física, que vai demandar um tratamento médico. Não devemos, porém, jamais aceitar frustração, ansiedade e pecado como parte do nosso temperamento. Eu sou ansioso mesmo. Falava com outra pessoa, eu falo alto porque eu sou filho de italiano, eu sou irado porque eu sou filho de português. Não, não é isso, não existe essa condição de faz parte do temperamento. Tenha em mente que, embora a ansiedade e frustração elas sejam diferentes de um pecado como o adultério, continuam sendo pecado. Nós temos que entender que há pecados que são escancarados e tem pecados que eles são sutis. Talvez a sua ansiedade ela fique só com você, ninguém saiba. Talvez o seu gasto saiba, porque você fica tão ansioso que você gera uma acidez no seu organismo tal que você desenvolve uma gastrite ou uma úlcera. Mas aí as pessoas falam, não, é o dia a dia, é o dia corrido. Não é. É a nossa preocupação, é a nossa ansiedade e, em última instância, falta de confiança em Deus. Tenha sempre em mente, todo pecado é uma coisa muito séria diante de um Deus que Ele é santo. Senhor, em nome de Jesus, entregamos nas Tuas mãos a nossa ansiedade, a nossa preocupação e também a nossa frustração diante do Seu silêncio, diante do Seu não, do Seu aguarda mais um pouco. Que nós possamos, Pai querido, converter o nosso coração a um coração semelhante ao coração de Jesus Cristo, ao Teu Filho amado e nosso irmão querido e Salvador. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos para o nosso intervalo e nós vamos voltar com um tema interessante, que é o tema da insatisfação. Você está insatisfeito? Se prepare, depois do intervalo.